Se você é contador e ainda não sabe por onde começar a estudar a reforma tributária, cuidado. Não vai adiantar ler a lei do primeiro ao último artigo. Isso não vai te preparar para poder responder os clientes. Eles não vão perguntar só sobre a lei. Eles vão perguntar sobre preço, sobre contrato, sobre cadastro, sobre sistema e sobre fluxo financeiro. E se você não souber acompanhar uma operação do começo ao fim, conhecer a lei não será suficiente. Nesse vídeo, eu vou te mostrar as 7 etapas que você precisa estudar para aprender a reforma tributária e aplicá-la de verdade aos seus clientes, logo após a vinheta. Como eu estudaria a reforma se eu estivesse começando hoje? Se você é contador e está aí na luta para começar agora, bem atrasadinho, como é que você aprende sobre a reforma tributária? Preste atenção. Não existe problema nenhum em você começar agora. Tá? O problema é como você vai abordar o estudo sobre a reforma tributária para que você possa responder as perguntas que o cliente vai te fazer. Quanto que eu vou te pagar de BS e CBS? Se eu preciso mudar meu preço? Se eu preciso mudar meu contrato? Se eu vou ter crédito? Como é que eu faço para ter crédito? O meu sistema está preparado ou não? Como é que meu fluxo de caixa vai ser impactado pelo split payment? Eu continuo no Simples Nacional ou sair dele? São perguntas que você não vai ter lendo a legislação. São perguntas que você só vai poder responder se você souber a realidade do cliente, tá? E para responder essas perguntas e muitas outras, conhecer a lei não resolve. A reforma tributária, ela está sendo apresentada como a reforma dos impostos, né? Mas para o contador é mais do que isso. Ela é uma reforma de processos, tá? Ela vai simultaneamente envolver fiscal, contábil, financeiro, cadastro, ERP, documento fiscal, contrato, precificação e relacionamento com o cliente. É por isso que nesse vídeo eu quero fazer uma coisa diferente. Eu não vou tentar ensinar a reforma tributária, toda a reforma tributária. Eu vou mostrar para vocês como estudá-la hoje para se preparar para aplicar a casos reais dos clientes de vocês. É isso o que você precisa ter em mente. 50% do tempo você vai estudar a legislação e a outra metade você vai estudar como aplicar em casos reais nos clientes de vocês. É isso que vai dar substância, que vai dar conhecimento legal para que você possa aplicar a reforma tributária. Porque você não vai dominar ela apenas lendo isso. E por último, eu começaria dividindo isso em 7 capítulos, 7 etapas, para que você possa aprender uma a uma. E aí isso vai ficar muito mais fácil. Ela é muito densa, ela é muito demorada, são mais de 500 artigos, e aí a gente tem o decreto-lei, tem mais uma mini-reforma da LC 227, e tudo isso interfere no contexto geral daquilo que você está aprendendo. Então, a lei por si só é pobre. O problema que você precisa dominar é como aplicar isso ao seu cliente no dia a dia. O primeiro grande passo é entender o modelo mental antes de aplicar e decorar as regras, né? Primeiro passo, você deve evitar imediatamente entrar nos detalhes da empresa. Antes de perguntar a alíquota, a redução ou tratamento tributário de cada setor, você precisa entender a lógica do novo sistema. Comece pelo modelo mental do IVA, ou seja, CBS e IBS. Você precisa compreender como que a tributação funciona. Uma tributação ampla sobre bens, serviços e direitos. A tributação acontece no destino. Você precisa ter em mente a não cumulatividade, a neutralidade, a operação tributável, como é que funciona o fornecedor, como é que funciona o cliente, como é que funciona o adquirente, como é que funciona o destinatário. Tá? A própria Lei Complementar 214 ajuda a construir essa lógica logo no início. E os artigos seguintes começam a construir os conceitos necessários para compreender as operações alcançadas pelos novos sistemas. Quando eu falo de alcançar, é tudo, tá? Eu dedicaria aproximadamente 2 dias somente nisso. E atenção, o objeto desses 2 dias não é decorar artigo, é montar um mapa mental
da estrutura do IBS e CBS e do que se tributa, tá? Sem olhar a legislação, só precisa entender a lógica econômica desses dois impostos e mais do imposto seletivo. Se você não conseguir explicar o sistema de maneira simples, é porque você não entendeu. Refaça novamente. O segundo passo, depois de entender o modelo mental, eu entraria no que eu considero o núcleo operacional do conhecimento do contador, tá? Que é pegar uma operação e seguir essa sequência. Presta atenção. Incidência, fato gerador, local de operação, base de cálculo, alíquota, sujeito passivo, documento fiscal, débito, crédito, pagamento e extinção do débito. Muito importante, guarde extinção do débito. Essa sequência precisa começar a fazer parte do raciocínio seu, tá? Por quê? Porque é assim que você vai começar a entender o que está acontecendo com a legislação em análise, tá? E aí nós vamos imaginar uma seguinte venda, R$10.000. Não comece perguntando qual é a alíquota. Pergunte primeiro, existe incidência? Quando que ocorre o fato gerador? Onde essa operação é considerada realizada? Qual é a base de cálculo? Qual é a alíquota a ser aplicada? Quem é o sujeito passivo? Como essa operação será documentada? Quando nasce o débito? O comprador vai ter crédito? E quando esse crédito será apropriado ao comprador? E quando o débito será extinto? Está percebendo a diferença? Você deixou de estudar o imposto isoladamente e começou a estudar toda a operação. Essa operação ocorre em uma esteira, tá? E essa mudança de raciocínio é que separa quem conhece as regras de quem sabe orientar um cliente corretamente. Eu dedicaria aproximadamente uma semana para dominar essa segunda etapa, tá? Porque aí ela é mais densa, ela é mais ampla, tá? E aqui eu começaria a nossa prática da regra dos 50%, aquele 50% que eu falei no começo. Terminou de estudar uma operação, pegue 10 operações reais, pegue 10 notas dos seus clientes e determine o local de cada uma. Terminou? Base de cálculo. Né? Pegue a operação real e refaça o cálculo. Terminou o fato gerador? Analise quando ocorre os diferentes tipos de operação. Depois, desenhe o fluxo completo de uma operação. Pedido ao cliente, pedido do documento fiscal, do documento ao financeiro, do financeiro ao pagamento, do pagamento ao crédito, do crédito à apuração. Aí a lei vai começar a ganhar sentido e você vai começar a entender como que se aplica tudo isso que a gente falou numa operação real. Só depois de construir esse raciocínio operacional, entre as atualizações legislativas e regulamentares, é que você consegue aplicar. Tá? E aí a gente vai para janeiro de 2026. A Lei Complementar 227 alterou diversos dispositivos relacionados a esse novo sistema. É uma mini reforma da reforma. Além dela, existem outras regulamentações infralegais, notas técnicas, operações relacionadas ao Simples Nacional que precisam entrar no seu radar também. Tá? O decreto 12955, que é o regulamento do CBS, ele veio arquitar todas as operações relativas ao CBS. E ela já recebeu operações posteriores. Você vê que o negócio não está fácil. Tá? E outro ponto importante, o decreto 12955 trata somente o CBS. Não cometa o erro de tratar como se fosse o regulamento dos dois impostos. Tá? E o ponto é, não sair decorando as normas. Você tem que decorar como que você aplica. E aí você vai olhar para a norma depois. Tá? Se você não consegue enxergar a operação, se você não consegue enxergar toda essa estrutura dentro dessa esteira, você não consegue aplicar o regulamento da forma correta. Agora vamos entrar aqui na etapa 3. Aqui você precisa mudar na sua cabeça a linha de raciocínio. Tá? A terceira etapa é praticamente um módulo próprio aqui que a gente vai falar. Tá? E o primeiro ponto, esqueça por alguns dias a lógica do PIS, COFINS e ICMS, porque na reforma tributária o negócio muda de ordem, tá bom? E não é porque o conhecimento anterior deixou de ser útil, não, porque ele vai ainda até 2032, principalmente por causa do ICMS. O CBS substitui o PIS, COFINS agora na virada do ano, tá? Mas porque ainda existe um risco enorme de você interpretar o CBS e IBS
usando a lógica dos tributos errada. Por isso, esqueça, tá? Você não pode gerar conclusões erradas. Estude crédito separando cada uma dessas questões. Presta atenção. Quando surge a expectativa de crédito? Quando o crédito passa a ser apropriado? Qual a relação com o documento fiscal? Qual a relação com a extinção do débito do fornecedor? Quais são as vedações? Quando existe estorno? Quando funcionam e como funcionam os créditos presumidos? Como funciona a compensação? Como funciona o ressarcimento? E quais os efeitos do split payment, o tão mal falado split payment, nessa dinâmica? Tá? O próprio decreto 12955 diferencia conceitos relacionados ao crédito, como o crédito apropriado e o crédito utilizado. Tá? Pode parecer só uma diferença terminológica, mas não é. Tá? Esses conceitos mostram que o crédito não é um evento único, ele percorre uma verdadeira via sacra, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho, tá? E é aqui que eu aplicaria novamente a nossa regra. Terminou de estudar o crédito? Pegue 10 compras reais, tá? Para cada compra, responda: você tem direito a crédito? É muito importante você saber disso, tá? Você precisa entender como essa operação gera crédito, tá? E aí você vai olhar, existe direito ao crédito? Qual que é o valor? Quando que surge? Como pode ser apropriado? Quais documentos sustentam esse crédito? O débito correspondente foi extinto? Tá? E como está o cadastro desse produto que você está comprando? Ele está certo? Está errado? Você vai precisar corrigir? Tá? Você tem que ficar muito atento nisso. Você como contador, você precisa orientar o seu cliente. Olha, você está comprando um produto com crédito errado. Por quê? Porque ele está, de alguma forma, tentando se apropriar de uma redução de base. Você precisa olhar para tudo isso, tá? E como é que você olha para isso? Olhando para a NCM, para a GTIM, para a CST, os benefícios aplicáveis, a descrição do item, tá? Você vai ver que a descrição do item é que muda a tributação, né? Ou seja, como você vai enquadrar ele. E depois, confronte sua conclusão com a legislação, registre o fundamento, identifique o raciocínio utilizado e aí você vai ver o que precisa ser corrigido. Na hora que você começa a fazer isso 1, 2, 3 vezes, você vai ver que você vai pegar o jeito muito rapidamente. E é aí que você começa a dominar o negócio. Caminhando dessa forma, você que vai estar com o estudo aí quase completando 2 semanas, você vai ver que você já vai começar a ter alguma subsistência, alguma base de conhecimento. Tendo essa base de conhecimento, você vai conseguir já entender como é que as coisas funcionam, como é que entra um crédito, como é que você consegue raciocinar, né? E aí, a partir desse raciocínio, você vai olhar para aquilo que é importante, né? Dentro de um documento fiscal, dentro de toda a esteira que esse documento fiscal percorre, né? E aí as coisas vão começar a fazer mais sentido para vocês. Eu estou falando 2 semanas, mas assim, tem que se dedicar, tá, gente? E aí a gente vai começar a estudar o quê? Os regimes diferenciados. Mas presta atenção numa coisa. É importante que vocês apliquem tudo isso à carteira de cliente de vocês. Por quê? Porque vai ser muito mais fácil vocês estudarem desse jeito, tá? Se você tiver um psicólogo na sua empresa, o estudo do psicólogo serve para o médico, para o dentista, para o fisioterapeuta, tá? Então, na hora que você fizer o estudo para um, resolve outros setores diversos, tá? Por exemplo, na hora que você estudar para um restaurante, o restaurante serve para cafeteria, serve para lanchonete, serve para uma sorveteria, ou seja, é a mesma coisa, tá? Você já vai matar aí muitos estudos de uma vez só. Então é importante que vocês prestem atenção nisso, porque o trabalho vai progredir com mais facilidade, tá? Uma coisa que eu recomendo depois, e ao final eu vou deixar para vocês um prompt para vocês aplicarem, orientação, é usar a inteligência artificial para ajudar no estudo. Claro, tem que calibrar ela, não vai pegar aquela do prompt livre lá e sair perguntando, ela vai alucinar, vai falar coisas completamente sem sentido para vocês. É bom que vocês montem um projeto, é bom que vocês montem um agente e aí vocês apliquem lá, façam as perguntas limitando o escopo do trabalho, tá? E eu vou passar para vocês como é que vocês têm que criar esse prompt para que vocês possam evoluir mais rapidamente. A inteligência artificial, ela dá substância, ela dá subsídio para que você possa aprender e fazer uma operação com começo, meio
e fim, tá bom? Só precisa estar bem calibrado, tá? Então, estudando os regimes diferenciados, tá? Você vai entrar no detalhe do cliente. E aqui está um erro que eu vejo acontecer com certa frequência, tá? A pessoa começa a estudar a reforma tributária se perguntando, o advogado vai pagar quanto? O médico tem redução? A academia tem benefício? Como é que fica a construção civil? O imóvel tem redutor? O restaurante paga quanto? Gente, as perguntas são importantes, tá? Mas elas são feitas cedo demais. Primeiro, a gente tem que dominar a regra, tá? E depois, a gente vai estudar a exceção. A regra geral é de incidência ampla. E aí, entendendo a incidência ampla, a gente vai pegar aqueles que têm tratamento diferenciado, que são, sim, são poucos. São, assim, você vai ver que dentro do universo, são poucos setores que têm redução, tá? Saúde, 60%, educação, 60%, profissionais intelectuais, 30%, operações imobiliárias, vai ter um pouco de redução, mas tem que separar exatamente qual tipo de operação que é, serviços financeiros, os combustíveis, hotelaria, os restaurantes que tem redução, tá? As cooperativas, tudo isso tem redução. Só que assim, na hora que você olha para a amplitude, é pouca. Para os tipos de negócio, isso não representa muito. Então, assim, primeiro você precisa dominar as regras gerais. Depois você entra nos tratamentos diferenciados ou específicos na operação, tá? Porque aí você vai ter uma referência e você consegue se perguntar em que esse tratamento se afasta da regra geral. Essa pergunta é muito mais poderosa do que simplesmente sair decorando a alíquota reduzida. Tá? E assim, tem algumas pegadinhas dentro das regras, tá? Que você precisa se atentar. Então é muito importante que você domine a regra geral para depois olhar especificamente se a pessoa de fato, se a empresa, seu cliente, tem de fato uma redução. Tá? Pegue 5 clientes reais no seu escritório, pegue 2, pegue os que forem possível e analise cada uma das operações deles, tá? Identifique enquadramento. Veja as quais receitas estão sujeitas às regras gerais, quais sujeitas a regras específicas e o que pode ter um tratamento diferenciado ali, tá? E eu vou dar um exemplo prático para vocês. Serviço de tecnologia vai ser fortemente prejudicado. Só que a empresa que prestar serviço de cibersegurança, e aí tem uma gama específica, tá, de serviços, ela vai ter direito à redução de 60%, tá? Só que, quando você vai olhar para um contrato de quem faz serviço de cibersegurança, ele tem um monte de coisa lá. E esse monte de coisa não é sujeito à retenção, não é sujeito à redução de base. Retenção não, perdão. Redução de base. E aí o que vai acontecer? Você precisa dominar essa situação para que você possa orientar o cliente corretamente. E aí entra que ponto? Você vai ter que olhar para o contrato do cliente. Está entendendo? Cada nota específica precisa ser emitida. Ele presta 5 serviços, tem 4 que não tem redução e um que tem. Entendeu? Ou ele muda o contrato e coloca que é tudo cibersegurança, porque aí ele fica resguardado. Tá? Mas você está vendo onde você vai ter que olhar o contrato do cliente, entender o que ele está fazendo de fato, para poder orientar quanto à tributação. E aí, de repente, ele está tendo uma redução num pedacinho muito pequenininho. E isso é importante que vocês verifiquem. E aí a gente chega na etapa 5, tá? A etapa 5 aí do documento fiscal, mais o documento financeiro, mais a apuração. Gente, olha, o pessoal fala dessa declaração assistida aí, né? É uma barca furada, tá? Eu já mapeei mais de 20 tipos diferentes de crédito que não vem nessa declaração assistida. Então, assim, não pensem que isso vai resolver a vida, tá? E mesmo que venha pré-preenchida lá, tem um monte de coisa que você tem que tirar, tem coisa que não entra que você tem que colocar, ou seja, o contador vai continuar com muito trabalho, tá? E vai ganhar uma função nova. Eu julgo importante que é orientar o cliente com relação aos créditos que estão parados. Olha, você está comprando um fornecedor e o crédito está parado. Troca esse fornecedor, arruma um outro que passa o crédito ou negocia para esse cara reduzir o preço mais ainda para você. Porque não adianta você ficar com o crédito parado. Vocês vão ver a conta de CBS a recuperar gigantesca, tá? Então, quando você chegar a esse ponto, vocês vão ver que quem estudou a reforma tributária já consegue implementar o racional dela, tá? E aí você precisa entender o fluxo da informação. Você vai pegar aquela nota, aquela venda de 10 mil reais, você vai acompanhar pedido, faturamento, documento fiscal, contas a receber, pagamento, o split payment, o débito do IBS e CBS, o crédito do adquirente, apuração, as obrigações correspondentes e por que tudo isso? Porque você precisa entender todo esse fluxo, toda essa esteira que o documento percorre, tá? E aí você vai fazer o caminho da compra. Seu cliente comprou, o documento entrou,
existe o crédito? Quando pode ser apropriado? Como o pagamento interfere nesse processo? Como essa informação chega à apuração? Quem precisa fornecer essa informação? Qual sistema precisa estar integrado? Onde existe risco de erro? E o que acontece quando se existe erro? Tá? O crédito fica parado, você não vai poder tomar crédito se não corrigir dessa nota, entendeu? Ou seja, você pode ser inclusive multado, tá? O contador que conseguir desenhar esses dois fluxos de ida e volta começa a enxergar a reforma tributária de verdade, tá? E aí, fazendo o caminho de ida e volta, você vai entender quais são os buracos, as valetas, as lombadas, os radares, né? Ou seja, você vai estar apto a aplicar a reforma tributária corretamente no seu cliente. E é aí que você começa a entender os riscos, e é aí que você se posiciona à frente, você faz um movimento calculado para o seu cliente. Perceba, é nesse momento que a reforma tributária deixa de ser apenas uma discussão e passa a ser uma prática dentro do seu escritório. Tá? Você vai olhar para o RP, para o cadastro, para o financeiro, para o faturamento, para o contrato, para a precificação. Tá? Você precisa ir além, você precisa ser um contador que anteveja as movimentações, que você seja um conselheiro para o seu cliente. Tá? Você precisa sair daquilo que é o banal, que é entregar a guia. A guia qualquer contador entrega. Tá? E aí você vai entender que uma mesma operação pode reunir itens com diferentes tratamentos tributários e, nesses casos, será preciso segregar corretamente a operação. Acabei de falar no caso de uma empresa de tecnologia que faz serviços diversos e aí tem a cibersegurança. Você precisa segregar a operação, porque parte não tem redução e parte tem. Ah, mas é tudo cibersegurança, mas se o contrato estiver aberto de várias formas, você tem que segregar, tá bom? Parece que é uma discussão exclusivamente tributária, mas não é, tá? A pergunta que você tem que fazer aqui é: o cadastro dos produtos e dos serviços estão corretos? Os serviços estão completamente segregados? O ERP consegue identificar os tratamentos tributários diferentes? O contrato separa corretamente cada tipo de fornecimento? O faturamento consegue refletir tudo isso? A nota fiscal está emitida corretamente? O financeiro consegue reconciliar essas informações? Percebe o tamanho da mudança? Está recebendo com multijuros? Está emitindo documento auxiliar para oferecer para tributação? Está recebendo adiantamento? Está informando o documento auxiliar também para fazer a tributação e depois reconciliar isso com a nota efetiva e descontar o imposto da nota? Está vendo o tanto de coisa que tem? E é por isso que eu insisto, gente, a grande fase dessa reforma. A reforma para o contador é uma reforma de processos, tá? E se você chegar até a etapa 5, desenhando e testando esses fluxos, você já vai ter base para aplicar a reforma dentro de uma carteira de clientes, tá? Vamos aqui para a etapa 6 aqui, né? E depois disso, estudar a transição ano a ano. O que é importante? Vocês dominar o que vai acontecer agora para o final do ano em 2027. Depois, você vai construir, né, vai compreender como é que vai funcionar os próximos anos, né? Existe uma medida perigosa aqui, que é você misturar a regra permanente com o que é transitória, tá? E aí você vai construir 2027, 28, 29, 30, 31, 32, entender como que os créditos são recuperados, entender que o ICMS demora 240 meses para ser restituído ao final da transição, né? E aí você vai criar uma ficha para cada ano, para cada período, ver os tributos existentes, como é que eles vão coexistir, quais começam a ser reduzidos, quais deixam de existir, já lembrando que o PIS/COFINS já morre agora 31 de 2 de 2026, quais são as alíquotas aplicáveis em cada ano, porque elas, o IBS vai aumentar e o ICMS e ISS vai diminuir, né? Como é que os créditos vão ser liberados, como é que essas informações serão colocadas nos documentos fiscais, qual é o impacto disso sobre preço, qual é o impacto disso sobre contrato, como é que os sistemas estão se preparando para isso. É importante que os seus clientes usem um bom sistema, isso vai facilitar muito a nossa vida. Tá? O objetivo é nunca analisar uma operação sem saber. A gente precisa saber qual é a regra permanente, qual é a regra transitória. Você precisa saber isso, não dá para analisar sem saber a regra que vale para aquele período. Tá?
E aí já entrando na etapa 7 aqui, que é de fiscalização, contencioso e governança. E por que é espinhoso? Porque aqui a gente vai perceber a força do comitê gestor do IBS-CBS. Tá? Quando eles falam que eles vão implantar 1000 sistemas, vão fazer 1000 implantações diferentes, não implantar 1000 sistemas, de fato eles estão fazendo jus a isso tudo, né? Porque é ele que vai administrar o comitê gestor, é ele que está regulamentando, é ele que vai fiscalizar, é ele que vai arrecadar e que vai julgar. Ou seja, a gente deve ter uma explosão de processos no judiciário em decorrência de contribuintes buscarem a harmonização dos impostos, tá? Porque tem alguns fatos muito controversos aqui. Por exemplo, vou falar de um aqui para vocês. Os estados não estão abrindo mão da arrecadação do ICMS, tá? Então, os estados, né, da federação querem que o ICMS seja calculado também sobre o CBS, para vocês terem uma ideia. Então, já está começando a reforma tributária com um contencioso gigantesco, tá? Que é imposto sobre imposto de novo. É aquilo que a gente está querendo abrir mão, só que os estados não querem abrir mão. É isso que a gente está vivendo, não é? Então, assim, a gente vai entender na etapa 7 qual é o papel do comitê gestor, né? Qual o papel da Receita, como é que ficam os estados, os distritos federais, os municípios que participam desse sistema, né? E aí aqui entra fortemente aqui a Lei Complementar 227, né, a estrutura relacionada ao comitê gestor, tá? E como é que elas vão apaziguar tudo isso, tá? E isso é importante por quê? Porque você não vai estar lidando com um novo imposto, você vai estar lidando com a nova arquitetura da administração tributária, tá? Você precisa entender isso por quê? Porque se você entender isso, você vai saber exatamente como reduzir os contingentes fiscais dos seus clientes e evitar uma divergência, evitar multas, que as multas agora são multas até por respirar, né? Então, entrando nessa linha, como é que eu estudaria, como é que seria um plano aí para a reforma tributária, tá? Semana 1, modelo mental do IVA, tá? IBS, CBS, neutralidade, destino, não cumulatividade, regra geral de incidência, os conceitos fundamentais. Se vocês entenderem isso, vamos falar, 20% já vai estar resolvido, tá? Na semana 2, operação tributável completa. O que é incidência? O que é o fator gerador? O que é o local? O que é a base de cálculo? Qual que é a alíquota? E quem é o sujeito passivo, tá? Aí você vai estar muito bem encaminhado, tá? Na semana 3, como que você estuda sobre o crédito, a apropriação, quais são as vedações, como que é feito esse torno, como que é feito o pagamento, o que é esse negócio desse split payment, essa cópia barata da retenção feita pelos estados, alguns estados não, alguns países da Europa, né? E a compensação e ressarcimento. Tá? Ela está muito vinculada à classificação que o cliente, que o contribuinte tem dentro da receita. Tá? Na semana 4, os regimes diferenciados. Tá? E aí você vai começar a aplicar os setores próprios dos seus clientes. Nós estamos falando de um mês de estudo e esse mês de estudo já está entrando em julho, aí quando você precisa entender e aplicar. Porque como é que você vai decidir se um cliente fica no Simples Nacional ou não, se você não está entendendo de reforma tributária? Você está entendendo? Você vai ter que compactar esse tempo, tá? E entender documento fiscal, ERP, cadastro financeiro, apuração, fluxo de compra e venda. Tá vendo até onde que vai esse negócio? E tem um monte de oportunidade de receita aí também, viu, gente? Essas receitas são importantes para o escritório, tá? Na sexta semana, transição, governança e principalmente aplicação dentro da carteira de cliente. E durante todas as 6 semanas aqui, que eu seguiria uma regra única, tá? 50% de estudo, 50% de aplicação. Você vai pegar casos reais, pega 10 notas de cliente e começa a aplicar. Pega 10 notas de serviço de um cliente e começa a aplicar. Começa a conversar com o cliente, pede o contrato, pede as informações, vê se o cliente está preparado. Você tem que parar de ser um sujeito passivo e passar a ser ativo. Como é que está a reforma tributária? Você já reviu o seu cadastro de produtos? Como é que você está lidando com isso? O cliente não vai poder mais aceitar, o seu cliente não vai poder aceitar
a nota do fornecedor dele que vem com o produto errado, ele precisa corrigir isso, tá? A gente tem NCM, tem GTIM que está sendo faseado, já está estruturado em alguns segmentos da indústria, tá? E você vai precisar estudar os créditos, estudar os regimes diferenciados, estudar o documento fiscal, estudar o split payment. Existe uma diferença enorme entre saber aplicar a regra e conseguir aplicá-la, tá? Você vai precisar entender como que se aplica e aplicar ela, fazendo a diferença do seu papel de contador. Por falar em papel de contador, o que muda? E talvez seja essa parte mais importante do vídeo. O contador que tentar aprender reforma tributária, lendo apenas a legislação, vai conhecer bem de legislação, mas não vai saber aplicar. E eu falo isso que muito advogado tem dificuldade em aplicar a reforma tributária no dia a dia do cliente. Ele sabe orientar muito bem, ele domina a lei, mas no dia a dia do cliente o negócio muda. Tá? O contador que vai se dar bem é o que consegue acompanhar uma operação, do contrato ao cadastro, do cadastro à nota, da nota ao financeiro, do financeiro ao pagamento, do pagamento ao crédito, do crédito à apuração, da apuração à decisão empresarial. E esse contador vai estar preparado para aplicar a reforma tributária. E aí tem uma oportunidade enorme, porque o empresário vai precisar de alguém que faça essa conexão, alguém que não fale só qual que é a alíquota, alguém que apoie ele, tá? E o papel do contador vai mudar, o contador precisa se posicionar à frente, tá? E essa mudança, ela afeta preço, afeta contrato, afeta uma série de itens do dia a dia do empresário, tá? E isso vai mudar a forma com que você conversa com o seu cliente e vai mudar inclusive a percepção do valor contábil, tá? Mas tem gente falando assim, olha, mas o trabalho do contador vai diminuir. Não vai diminuir, tá? O trabalho do contador vai aumentar, tá? Por quê? Porque o contador vai assumir um outro papel, um outro posicionamento junto ao cliente, tá? E existe trabalhos, como eu disse aqui, que são oportunidades de receita, tá? Tem outro vídeo que eu fiz a respeito disso no canal, tem 7 tipos de receita diferentes que vocês podem gerar, tá bom? Dá uma olhada nesse outro vídeo, tá? 2026 já está sendo um ano muito bagunçado, né? Mas é um momento de você aplicar e transformar com conhecimento, né? Você vai precisar olhar para a sua carteira e perguntar quais clientes serão mais impactados, quais clientes eu preciso rever contrato, quais clientes eu preciso rever preço, quais clientes eu preciso rever cadastro. Você pode atualizar um contrato social do cliente que não está da forma correta, porque os NCMs dele podem estar limitados, né? Quais clientes relevantes na apropriação de crédito, quais clientes sequer perceberam mudança, né? Você que recebe a documentação mensalmente, você sabe que o cliente está pagando a despesa no nome do sócio e não deveria estar no nome da empresa. Então você vai pedir para ele atualizar cadastro, fazer todas essas apropriações, uma despesa que ele paga para o exterior via cartão de crédito, não, colocar isso no nome da empresa. Isso gera crédito, né? Isso se você tirar o seu cliente do Simples, porque na maioria dos casos o Simples tem se comportado muito bem. Tem outros vídeos falando a respeito disso, tá? E essa transição que eu acredito que o contador tem que fazer, sair do estado do estudo passivo, do estado passivo e entrar na implementação, tá? Isso é o mais importante dentro da reforma tributária. O contador que ficar só enviando guia, esse contador com o tempo ele vai ser expurgado do mercado, infelizmente, né? E tem muitos profissionais que vivem disso. Ah, vou receber a declaração pré-preenchida. Vai entregar a declaração pré-preenchida para o seu cliente, ela tem um monte de erro, tá? Você precisa dominar esses erros para você não cair em armadilha, tá? Aquela monte de despesa do sócio que coloca lá que não pode aproveitar de crédito, ou então créditos que não entram, aos quais vocês têm direito e que precisam tomar crédito, precisam lançar. Quem tiver loja, agência de carro, que está no Simples Nacional, uma barca furada, vai ter que colocar no lucro presumido para poder tomar crédito. E o crédito aí se dá em decorrência da emissão de nota fiscal, se dá em decorrência de informar o Renavan na nota fiscal, se dá em decorrência de um crédito presumido que não existe e que ele é presumido porque a legislação assim permite. Então, tá vendo que o negócio não para por aí? Né? Bom, o estudo tributário não para por aí, é só o começo, mas eu estou chegando ao final desse vídeo e eu quero pedir para vocês, gostou do conteúdo? Deixa um like, aproveita para se inscrever no canal, tá? Se você escrever reforma aqui embaixo no vídeo, eu vou te colocar num grupo aqui que está estudando a reforma tributária a fundo, tá? Que está se aprofundando, que está fazendo aqui
um intensivo de reforma tributária para que você se prepare para essa maior mudança dos últimos 50 anos. Tá bom? Então aproveite para se atualizar. E se você gostou do conteúdo, principalmente, deixa o like e se inscreve. Até o próximo vídeo.